A maldição da capa da Forbes. Próxima vez que cripto sair na capa da Forbes, você já sabe. Vocês conseguem ver aí na imagem que nos últimos 3 topos do Bitcoin, tivemos na capa da Forbes algo relacionado a cripto. No último ano aí foi o Michael Saylor, da MicroStrategy. E pode parecer uma grande coincidência, mas tem um fator psicológico interessante nisso daí que eu quero abordar com vocês no vídeo de hoje. A questão é a seguinte: geralmente, quando alguém sai na capa da Forbes, é porque fez algo relevante e ganhou visibilidade no seu meio, né? No caso aqui, Bitcoin. Mas por que que isso aconteceu exatamente no topo do Bitcoin e logo depois o Bitcoin começou a corrigir? Tem muito a ver com o que eu venho falando nos últimos vídeos. Historicamente, o Bitcoin passa por ciclos e geralmente as sardinhas, o varejo, costuma entrar quando o preço está lá em cima. O Bitcoin já está com preço bem alto e todo mundo está falando sobre o assunto. Bitcoin em capa de revista, em notícias, em manchetes, vídeos no YouTube. E aí que as sardinhas entram no mercado comprando quando o preço está lá em cima. O que geralmente acontece em seguida, levando em consideração esse caráter cíclico do Bitcoin? O preço corrige. E as baleias fazem o movimento oposto. As baleias compram quando o preço está baixo, quando todo mundo está morrendo de medo, quando grandes problemas aconteceram, corretoras grandes quebraram, golpes, enfim, legislação desfavorável ao Bitcoin, é aí que as baleias gostam de entrar a um preço baixo. Então, eu achei muito interessante essa notícia aí, porque embora em um primeiro momento pareça algo trivial, uma grande coincidência, não, existe um fator psicológico por trás para quem está atento. Então achei muito interessante aí. Aqui a gente tem Michael Saylor, a gente tem outros casos aí, por exemplo, FTX aí do último ciclo, né? E lembrando, posteriormente, o Bitcoin corrige bastante. É muito interessante essa relação entre capas de revista e preço do Bitcoin. Então é exatamente o que eu falei, né? Quando algo relacionado a cripto chega na capa da Forbes, já virou consenso, já está socialmente aceito, já atraiu capital institucional, já saiu do nicho. E o fluxo marginal de novos compradores, então, tende a diminuir. E o caráter cíclico do Bitcoin continua acontecendo. Temos uma tendência para cima, mas essa tendência ela passa também por ciclos que atualmente são de 4 anos. Eu falei sobre esses ciclos no último vídeo, então se você não assistiu o vídeo, volte lá, onde a gente fala aí sobre os ciclos, as emoções do mercado financeiro, né? Otimismo, estação, emoção, euforia, ansiedade, negação, medo, pânico e assim vai completando ali o ciclo, né? E geralmente quando o Bitcoin sai na capa aí da Forbes, ou enfim, de qualquer outra notícia, né? É só um marco ali, mas o fato é que quando o Bitcoin começa a ser em tudo que é jornal, tudo que é notícia, tudo que é vídeo no YouTube, geralmente estamos na fase de euforia. E você deve tentar fazer o movimento oposto às manadas se você quer ter um potencial maior de upside. Lembrando o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, é o que sempre mencionamos aqui. E agora eu queria falar também sobre outra notícia que eu achei interessante aqui do Estadão.com, né? Abre aspas, volatilidade do ouro supera a do Bitcoin e embaralha a tese de reserva de valor segundo o MB, o mercado Bitcoin. Relatório citado pelo mercado Bitcoin, com base no JP Morgan, aponta que ouro oscilou até 40%. Metal foi de 4 mil dólares a 5,6 mil dólares e depois recuou a 4,4 mil dólares em apenas 3 dias. E realmente, o ouro e a prata, principalmente, tiveram uma volatilidade gigantesca. E deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico de preço do ouro e da prata. Aqui o do ouro, valorização nos últimos 12 meses, 74% em dólar, e valorização da prata nos últimos 12 meses, 136 dólares. Considerando que aqui a gente teve de janeiro a... aliás, de fevereiro de 25 a janeiro de 26, 249% de valorização em dólar. E de janeiro de 26 até agora, 34% de queda. É realmente uma volatilidade absurda. Isso mostra que, mesmo com ativos que são reserva de valor, são estáveis e já existem
há milênios, a gente observa a volatilidade quando o ativo se valoriza muito. Então, a volatilidade demonstra que o ativo está vivo, que tem energia fluindo aí nesse ativo, que tem fluxo financeiro, tem movimentação nesse ativo. Então, qualquer ativo que se valoriza 100, 200% em 12 meses, enfrenta a volatilidade. Isso vale para a prata, isso vale para o ouro, que historicamente aí não tinha tanta volatilidade, mas agora está com bastante volatilidade. Por quê? Porque ele vem se valorizando muito. Isso ajuda a entender muito o que acontece com o Bitcoin. Muitas pessoas se enganam dizendo que o Bitcoin é muito arriscado porque é muito volátil, mas risco e volatilidade não são necessariamente a mesma coisa. Um ativo pode ter muita volatilidade e ir se valorizando ao longo do tempo, como é o caso aqui do Bitcoin. É bastante volatilidade, por quê? Porque é um ativo que se valoriza aí muito ano após ano, né? Por exemplo, no caso aqui do gráfico do Google, ele vai até maio de 16. E de maio de 16 até agora é 15.000% de valorização em dólar. Isso é muito mais do que ouro e prata. E não à toa, o Bitcoin historicamente é mais volátil que ouro e prata, né? Agora que ele está mais pacato nesse ciclo, se valorizou menos e talvez esteja um pouco menos volátil do que antes, muito embora a gente tenha visto uma queda grande agora, né? Então, volatilidade é uma coisa, risco é outra. Beleza, o ouro está volátil, mas o ouro é um ativo que não é seguro? Não daria para dizer isso, porque o ouro é utilizado há milênios como uma reserva de valor, certo? Então, volatilidade e risco são coisas diferentes. E outro exemplo aqui é a questão das moedas fiduciárias. Existe muita volatilidade no preço do dólar, no preço do real? Não, é claro, existe uma certa volatilidade em relação ao câmbio, tá? Mas quando a gente leva em consideração, por exemplo, o valor dessas moedas ao longo do tempo, não tem tanta volatilidade como Bitcoin, até mesmo prata ou ouro, mas o risco é muito grande no sentido de que perder dinheiro segurando o papelzinho colorido, né, moeda fiduciária, é quase certo. Então, se você segurou o dólar aí desde 1913, ou melhor dizendo, né, segurou o dólar desde 1913, é difícil porque você teria que ter mais de 100 anos. Mas observando, então, melhor dizendo, a perda de poder de compra do dólar desde a criação do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, de 1913 até aqui, né, você teria perdido 97% do seu poder de compra. Ou seja, o dólar ele não é muito volátil, mas você vai muito provavelmente perder poder de compra ao longo do tempo. A mesma coisa com o real, né? E existe aquele gráfico da vida do peru de Natal, que é algo constante, chega ali na hora da ceia, ele é abatido, né? Então, não necessariamente a ausência de volatilidade é segurança e não necessariamente volatilidade significa risco. Eu achei interessante aí esse movimento dos metais para demonstrar isso. Então, agora que os metais estão se valorizando, temos mais volatilidade. Isso explica parte da volatilidade do Bitcoin, porque é um ativo que foi do zero aos trilhões de dólares. Não tem como isso acontecer sem volatilidade. E antes de falar sobre o último ponto, aqui eu gostaria de lembrar que eu vou deixar aqui na descrição o grupo de WhatsApp, se você quer ter notícias em primeira mão e um contato mais próximo aí comigo. Clique no link e entre no grupo de WhatsApp. Além disso, se você tem dúvidas sobre investimentos, mercado financeiro, Bitcoin, quer tirar essas dúvidas gratuitamente comigo e com um profissional certificado em assessoria financeira, dúvidas sobre carteira, portfólio, risco, alocação, me mande uma mensagem com o seu nome e o WhatsApp no Instagram ou X do canal que entraremos em contato. Dito isso, né, o disclaimer clássico aí também do canal, eu queria mostrar aqui para fechar essa aposta em um mercado preditivo, o Kalshi. Eu acho muito interessante aí os mercados preditivos para identificar sentimento de mercado. E observem como em outubro ali de 2025, a possibilidade do Bitcoin chegar em 150 mil dólares estava de acordo com essa aposta aqui, que tem mais de 25 milhões de dólares de volume, o que é bastante até, estava em mais de 50%. Então o pessoal estava otimista na possibilidade do preço do Bitcoin chegar em 150 mil dólares. E desde então, essa possibilidade foi caindo, a probabilidade, né, as apostas, e agora estamos ali em torno de 5, 6%, né, de chegar em 150 mil dólares antes de junho.
de 2026. Então observe como o mercado está pessimista, né? Falando sobre Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância do mercado, está em 13. Já esteve pior há poucos dias atrás, com o Bitcoin mais próximo de $60.000, mas ainda bastante medo. E por que eu estou trazendo isso aqui? Para que vocês pensem, façam, né, a própria pesquisa e pensem onde que estamos aqui no ciclo do Bitcoin. Será que estamos na zona do medo, de negação, de pânico, desânimo ou talvez até mesmo depressão? E levem em consideração o ciclo do Bitcoin e o que pode vir em seguida. É claro, não temos bola de cristal, mas é muito interessante como o ciclo do Bitcoin está se repetindo quase como um relógio suíço, mesmo inclusive levando em consideração o número de dias, né? Bom, eu acho que esses são todos os pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. E mais importante, considerem fazer parte da área de membros, contribuindo aí, apoiando financeiramente o canal e tendo acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até breve.